eles cresçam diante da face do Senhor. Porque é só assim que você terá. E Ele está te aguardando. Agora, será que nós estamos como Jonas, negligenciando o nosso chamado? Você pode tentar se esconder. Se você foi chamado para fazer uma obra, Deus vai te encontrar onde quer que você esteja. Seja no porão de um navio dormindo, seja numa caverna, pode ser lá no seu quarto, seja na sua sala assistindo aquela maldita, aquela novela, ou aquela praga daquele Big Brother. O Senhor vai te encontrar lá, o amor de Deus vai te visitar lá, e você vai sentir a diferença que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem que segue o eterno e que está disposto a trabalhar no reino do Senhor. Imagine comigo, eu não sei se todos conhecem o conflito hoje que há lá em Israel com os palestinos. Todos conhecem o conflito? Guerras e mais guerras e um conflito. Agora imagina Deus chegando para um israelita e falando assim, vamos supor que o Wilson fosse judeu, e falando: Wilson, vai lá no meio da cidade palestina e fala que o seu Deus, que não é o mesmo Deus deles, vai acabar com eles, vai dizimar. Você teria coragem de ir, irmãos? Quem teria coragem de ir? Difícil, né? É difícil. Aí o que acontece? Jonas se dispõe, mas é para fugir da presença do Senhor. Pensava ele que poderia se esconder da face do Senhor. Pensava ele que se ele fugisse, se ele entrasse num veículo, ele sumiria da face do Senhor. Havia um pensamento, eu não sei se grego não, talvez não, mas um pensamento na época, que os deuses, eles protegiam por região. É isso? Os deuses, eles cuidavam por região. Então talvez o Deus de Jonas estivesse limitado a uma região. Assim é hoje. Há várias pessoas que congregam, que oram, que dizem-se cristãos, mas estão fugindo da face do Senhor. Estão negando a sua responsabilidade enquanto crentes. Estão negando a sua responsabilidade enquanto pregadores da palavra do Senhor. Não se engane, você foi chamado para uma obra. Você tem uma responsabilidade de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que o Deus que você serve um dia voltará para buscar toda essa nação. Você tem essa responsabilidade. Você foi chamado para isso. O verso de número 1, capítulo 3, ele continua dizendo: e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu olhei profissionalmente agora, me lembrei que quando a gente era pequenininho, Pico Ruxo, em casa tinha, vocês vão conhecer, tinha uns vinil, sabe? Aqueles discos pretos, e tinha a história de Jonas lá. Eu acho que é por isso que essa história fala tão forte comigo. Deus é maravilhoso. Não é, né? Irmãos, eu não sei o que você está colocando para os seus filhos escutarem, mas coloque algo que eles vão se lembrar para o resto da vida deles. Coloque algo que vai edificar a fé deles, para que eles cresçam diante da face do Senhor. Porque é só assim que nós seremos vitoriosos e um dia herdaremos a terra que o Senhor nos preparou. É só dessa maneira. E o texto prossegue nos dizendo:
Jonas pagou a sua passagem. Ele não acreditava, Charles, que Deus ia lá onde ele estava. Ele pagou com o seu dinheiro a sua passagem. Será que você realmente acredita no seu chamado? Será que você realmente acredita que Deus que está aqui, esta noite, neste lugar, que sonda os corações, Ele pode transformar a vida dos cativos que estão lá fora? Aleluia. Será que você acredita nisso? Será que nós não estamos negligenciando o nosso chamado, trocando a nossa responsabilidade, barganhando aquilo que o Senhor nos deu por coisas vãs? Como está a sua responsabilidade diante do Senhor? A opção de Jonas, pensava ele, era fugir para o fim do mundo conhecido da época. Alguns escritores vão dizer que ele fugiu para o lado da Espanha. Tarsis ficava entre o Oceano Índico, em algum lugar daquela região do Oceano Índico. Eles vão dizer que é próximo da Espanha, por ali. Então ele foi para longe. Ele ficava de um lado, ele foi para o outro lado. Pode ser que você esteja pensando que está tudo bem, que você está sim conseguindo fugir da face do Senhor, que você está sim conseguindo deixar o ministério de lado, porque o ministério não é só esse, o ministério é esse aí também, onde você prega, onde você chama a sua vizinha e fala: olha, vizinha, vem cá, Deus pode sanar a sua situação, Deus quer ter um encontro com você. Lá no seu serviço, você pode dizer que Deus é quem cura, quem liberta, você pode dar um exemplo lá sim. Agora, pode ser que você ache que está tudo bem. Eu vou lá na igreja uma vez por domingo e está tudo ótimo. Mas o Senhor vai ter um encontro com você esta noite. Deus vai te buscar onde você estiver. Jonas achou que Deus não ia encontrar. E ele negligenciou. E ele deixou o chamado dele achando que... Licença aí, pastor. Tem um pastor para fazer. Tem um Marco para fazer. O Maurício faz. A dirigente do círculo de oração faz. Jonas achou que dois profetas contemporâneos dele, o Oséias, você não, Oséias, e o Amós, são dois profetas que viveram na mesma época de Jonas. Deus vai chamar esses profetas aí, e esses profetas vão resolver a situação. Irmão, Deus quer você. Deus quer você. É você que foi chamado. O reino está lá. A sua vaga, o seu posto, pode até vir outras pessoas para suprir alguma necessidade que você deixe, mas o seu posto, quando você levantou a sua mãozinha e aceitou Jesus como soberano, o único que pode salvar o homem, o seu posto foi criado e ele está te aguardando. Agora, será que nós estamos como Jonas, negligenciando o nosso chamado? Eu só sei dizer uma coisa, que Jonas fugiu. E aí o verso de número 1, o verso de número 4. Mas o Senhor mandou um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Os planos de Jonas estavam indo bem. Jonas achou que estava tudo ótimo. Mas aí ele teve um encontro com um dos piores adversários, um dos maiores oponentes que você pode ter na sua vida. Crente. Sabe qual que é um dos maiores oponentes que você pode ter na sua vida? O amor de Deus pelas almas. Porque você pode fugir, você pode tentar se esconder, mas se você foi chamado para fazer uma obra, Deus vai te
encontrar onde quer que você esteja. Pode ser no porão de um navio dormindo, pode ser numa caverna, pode ser lá no seu quarto, pode ser na sua sala assistindo aquela maldita daquela novela, ou aquela praga daquele Big Brother. O Senhor vai te encontrar lá, o amor de Deus vai te visitar lá, e você vai sentir a diferença que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem que segue o Eterno e que está disposto a trabalhar no reino do Senhor. É difícil a palavra, é dura. Eu falei, Jesus, é isso mesmo. Mas Deus tem o melhor para nós. Verso de número 1, capítulo de número 1, verso 5. Irmãos, eu pensei que esse sermão ia ser rápido, não sai nem da primeira página ainda. 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele pode nos encontrar em qualquer lugar, e Ele pode usar qualquer ferramenta para nos encontrar. Deus mandou os mares, ou o mar se revoltar, e o mar se revoltou. E eles tinham costume, hoje eu acho que não tem mais, eu já vi isso em alguns filmes e alguns documentários, que quando o mar estava bravio, navio pesado, eles jogavam todas as cargas fora. Eles deixavam o navio leve para que pudessem flutuar. E eles começam a jogar as cargas. E os homens aí estavam sofrendo, padecendo, clamando. Eu imagino que um navio que vai de uma costa a outra, tinha muitas pessoas que eles eram gringos, tem uma palavra para isso, não é turista. Eles eram de outros países, então devia ter um amontoado de línguas ali, devia ter um amontoado de adoradores ali, cada um adorava o seu Deus. Estrangeiros, eu ouvi. Dentro do navio tinha uma série de estrangeiros, pessoas de culturas diferentes, mas o texto nos diz que eles adoravam o seu Deus. Como está a nossa lealdade para o Senhor? Seja adorador do Senhor independente das circunstâncias. Seja adorador ao Senhor independente da terra onde você esteja. Seja adorador independente das pessoas que estejam ao seu lado. Adore ao Senhor, porque no terceiro dia ele orou. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu ordem ao peixe para que ele expelisse Jonas. E Deus deu uma segunda chance a Jonas. Deus vai te dar uma segunda chance, e você vai adorar, e vai dizer, e Deus vai te usar para que você pregue o Evangelho para aqueles que poderiam não conhecer ao Senhor, mas que através da sua vida dirão: só Ele é Deus, só